Olá, pessoal. Eu sou a professora Paula Zordan e essa é praticamente a última aula de conteúdos históricos da nossa disciplina História do Ensino da Arte no Brasil. Chegamos no século XX. Pela primeira vez em toda a história do ensino da arte, o que nós entendemos por Brasil, e com essa bandeira, com essa noção de nação republicana, é efetivo na realidade dos brasileiros, das universidades e do que vem a ser uma política pública de escolarização básica dentro de um país enorme, gigante como o Brasil. É um desafio grande essa aula, todos têm que ter paciência, porque eu aglutinei duas aulas, que eu ia fazer duas aulas. Primeira metade do século XX, segunda metade do século XX. Na composição de uma aula, o que eu percebi? Que os sistemas de pensamento do século XX, que até hoje estão nas universidades, nos nossos discursos, no nosso modo de vida, eles não podem ser separados em dois blocos, antes da Segunda Grande Guerra e depois da Segunda Grande Guerra, embora existam diferenças marcantes em função dessa guerra, né, que foi, né, modificou todas as relações políticas e o modo de se ver o mundo, né, sem falar nas grandes perdas e genocídios humanos que aconteceram. Mas, em termos de sistema de pensamento, de desenvolvimento epistemológico, que vai ocasionar uma determinação no que a gente faz enquanto ensino, eu não posso separar. Tá? Então, nós vamos ver alguns elementos, eu vou passando, nós vamos começar, né, com nossa realidade, o Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi o Instituto de Belas Artes no Rio Grande do Sul. Então, vocês percebam que esses ornamentos que fazem, né, esse logo, eles se relacionam entre dois ícones, que são os ícones visuais, né, o que era as belas artes, especialmente ali pela paleta da pintura e o cinzel da escultura, já existindo, né, uma diferença em relação à arquitetura, e a lira da música, tá? Então, observando que esse ornamento, que esse momento de entrada nos anos 1900 é o que os franceses chamam de Belle Époque, né? A época bela. Então, a ideia de beleza, apesar de todas as rupturas do impressionismo, da pintura ao ar livre, da disseminação da fotografia, ainda se mantém no início dos 1900. Lá na aula do século XIX, eu chamei atenção para os liceus, para os ateneus, né? E aqui nós temos uma escola que muitos dos licenciados em artes visuais da URGS conhecem, que é o Ernesto Dornelles, nosso campo de estágio, uma escola parceira do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, aqui nós estamos, eu imagino que nós estamos aqui no Alto da Bronze, em Porto Alegre, muito próximo onde hoje é o Tribunal Regional Eleitoral, né? No alto da Rua Duque de Caxias, na época, Rua da Igreja. Essa escola estadual, que hoje é uma escola técnica, uma escola de ensino médio, também foi um colégio interno, essa é uma foto do Afonso Herbert, ela marca essa, né, essa historicidade que vai ser um elemento importante para nós entendermos a educação no século XX, que é a escolarização da população em nível médio, inclusive, né? Então, era o primário, o ginásio e a escola normal, que formava professoras, que era, no caso, a mais conhecida, o Instituto de Educação, o qual eu falei, né, no final da aula passada, e que tinha como um elemento, entre muitas especialidades, né, esse orfeão, onde se aprendia o canto coral. Então, essas escolas,
a partir de uma estruturação de programas públicos que vão estabelecer o que se ensina no nível primário, no nível intermediário, que era chamado ginasial, e no nível secundário, colegial, que depois vai se dividir em cursos clássicos, com toda uma tradição escolástica, o curso científico e o curso normal, que veio a ser o magistério das séries iniciais, antecessor dos cursos de nível superior, que vem a ser as faculdades né, os cursos de pedagogia. Então, aqui falei, né, da importância hoje que nós estamos, né, em campanha para a preservação do prédio do Instituto de Educação General Flores da Cunha. E aí, nesse contexto, nós vamos ter as seguintes, de acordo com a Ana May Barbosa, que hoje já entra na história, eu vou apresentar para vocês, nós vamos ter as seguintes disciplinas na Escola Laica das Nações Republicanas, com algumas variações, do final do século XIX até o ano de 1971. Estão entendendo por que no Brasil eu não posso dividir essa história pelas rupturas e mudanças, né, paradigmáticas da Segunda Guerra? Né? Por quê? Essas disciplinas que marcam o ensino de artes na escola básica, elas perpassam quase todo o século XX. Quais eram essas disciplinas? Além do canto orfeônico, do canto coral, né, de uma iniciação musical, havia, vou começar por ela, aquela que eu já apontei, né, em outras aulas no currículo medieval, que já existia lá, que é a geometria e é o desenho geométrico, que se distingue também de um outro tipo de desenho, que é uma prática das escolas de artes e ofícios, mas que não é tão diferente em termos de estratégias, né, do desenho de observação que era aplicado nas academias de belas artes, que é o desenho de ornamentos, aquele desenho de observação, não sei de elementos na escola básica que exista desenho de observação que não fosse um modelo de natureza morta, né? Aquela que eu apresento na aula também dos clássicos, quando ela vai surgir, né, no mundo colonial, e a cópia de modelos decorativos desses ornamentos, né? E a gente vai ver como isso vai aparecer como, inclusive, método de ensino. A partir quando o ensino secundário se propaga, né, as escolas são femininas, masculinas, são separadas por gênero, né, escolas de moças, como o Ernesto Onelli, escolas de rapazes, exemplo do colégio militar, tá? Ou, por exemplo, nas escolas religiosas, né, segue-se uma tradição de escolas por congregações religiosas, a exemplo dos maristas, que é uma congregação iluminista que surge no século XVIII, e as escolas jesuítas, né, mais antigas, e as escolas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós tínhamos a escola franciscana, a escola salesiana e a escola marista. A marista era para meninos, né? A franciscana, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, para as meninas. E o Colégio Nossa Senhora do Sévigné também para as meninas. Então, prendas domésticas era o desenvolvimento daquilo que estaria ligado a um universo de artes aplicadas para as meninas, as técnicas industriais, como a gente viu em alguns slides da aula passada, na Escola de Artes e Ofícios, no Liceu de Artes e Ofícios, né, o Colégio Parobé, as técnicas industriais. E, ao mesmo tempo, o desenho, aqui é um recorte de jornal dos anos 1940, o desenho continua sendo uma prática que também não está dentro da escola formal, da escola básica, de uma formação, né, que garante o término de um curso. Então, existem cursos de desenho disseminados na sociedade, e aquele que aprende a desenhar caricaturas, ilustrações, desenhos comerciais, né, Instituto de Desenho para Todos, às vezes esses cursos eram por correspondência, trabalhava num campo
né, que hoje nós chamaríamos cultura visual e que não exigiria uma formação acadêmica, muito menos um curso superior. Então, isso nos coloca problemas em relação, até hoje, né, à atuação do artista, às razões de existência de um curso superior em artes e de um curso onde, né, tradicionalmente, curricularmente, o desenho tem um papel central. Bom, século XX tem elementos, máquinas que vão mudar totalmente o modo de vida. Um deles, né, aqui num reclame, num anúncio, é o automóvel, né? Então, ou seja, de uma civilização que começou a ser movida pela estrada de ferro, né, mas que por séculos e séculos e séculos andou a cavalo e andou de carroça, agora nós vamos ter, né, essa máquina, né? Vejam a ideia da velocidade. Eu tenho orientando o Márcio Tasqueto, que fez um estudo sobre a velocização, né? A tese dele é Pedagogias Pedestres, agora já nem sei, Heterotopias Pedestres, o nome, né? Mas vocês podem encontrar, pesquisando na internet, Tasqueto com um T só, ele vai ver como totalmente esse regime de velocidade e mobilidade urbana, especialmente, modifica todo o modo de vida, e isso vai acontecer nas primeiras décadas do século XX. Então, eu trago aqui uma pintura de 1910, do Umberto Boccioni, ligada ao movimento futurista, que vai mostrar isso que é o despertar da cidade, que a gente viveu aqui, né, exatamente nessas décadas, nessas primeiras décadas do século XXI, nesse vilarejo, nesse fim de mundo chamado Porto Alegre, que vai se tornar uma cidade. Então, esse despertar da cidade está acontecendo na Itália também. Então, esse movimento, e aqui também a gente já vai ver como a pintura se liberta da representação do real, né? E é interessante que aqui está no Museu de Arte de Nova York, mas é um italiano, não é a cidade de Nova York, não é a cidade, são cidades, né? E um dos elementos, que também aqui eu trago outro futurista, o Giacomo Balla, não por não querer, é a iluminação de rua, é a iluminação elétrica, né? Então, a entrada da eletricidade no dia a dia, especialmente iniciando nas grandes cidades, na Europa, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, isso vai ser um processo muito lento, né? Inclusive, nós pensarmos que nos anos 1990 existiam lugares no Brasil, cidades, pequenas lugarejos que ainda não tinham eletricidade, a gente tem muita coisa para pensar aqui, né? Então, o que é a eletricidade, né? A luz elétrica, a iluminação das ruas vai produzir um outro tipo de modo de vida e toda uma outra relação com a noite. Tá? E aqui, então, uma pintura, tá? Que tem um caráter pós-impressionista muito presente, que a gente pode ver, né? Essa questão da reapresentação. Antes disso, as ruas eram iluminadas com óleo, né? E aí tem toda a história da caça das baleias, do óleo de baleia, né? De todo esse desastre ecológico. O branco, quando um russo, Kazimir Malevich, pinta 1914, né? O branco sobre o branco, gente, isso é a segunda metade do século XX, 1914, 12, 13, né? Quando ele pinta o branco sobre o branco, nós, dentro de um movimento chamado suprematista, eu posso pensar que a história da arte acabou, que a pintura esgotou todas as suas fórmulas, todos os seus temas, e que nós chegamos, então, nesse minimalismo completo de uma cor, né, neutra, que é pura luz, sobre outro tom de branco e pura luz. Isso coloca questões em relação ao que é arte, né, e coloca problemas que têm a ver com... Eu vou apontar assim 4 autores que vocês, nos estudos, né, na universidade, têm que ter no horizonte como fundadores de sistemas de pensamento, de mentalidades de discurso que perpassam todas as teorias, né? Eles são discursos fundantes, que não são deles, mas que são expressos pela autoria de obras deles.
Então, o primeiro deles é o mais difícil, é o menos conhecido e o que menos tem polêmicas em torno, que é um suíço chamado Ferdinand de Saussure, que nasceu no final do século XIX e morre no início do século XX, e que escreve um grande tratado de linguística geral, que estabelece um campo de conhecimento chamado linguística, e essa compreensão de que a língua produz pensamento, que é nova, isso veio com o século XX, faz com que ele desenvolva categorias que outros linguistas depois vão discutir, que é, né, o que é o significado, o que é o significante, a relação do objeto com a imagem acústica, e esta virada linguística datada pelo curso de Linguística Geral do Saussure, ela vai modificar as compreensões em relação à aprendizagem, tudo que o Piaget vai desenvolver em torno do que se assimila em relação à palavra, ao objeto, ao que se abstrai enquanto aprendizagem, tem a ver com as formulações iniciais do Saussure, que não estão distantes de todas as construções e sistemas de pensamento que estão procurando entender como se aprende, como se ensina, como funciona algo no corpo que não é simplesmente do organismo, e aí nós vamos ter Sigmund Freud, né, que dito pai da psicanálise, que morre em 1939, que vai entender o corpo para além do corpo, o corpo como também um locus, um espaço onde pulsam outras forças, que não apenas, né, as afecções orgânicas. O Marx, todo mundo já ouviu falar, né, Karl Marx, morre no século XIX, mas aquela discussão da divisão de classes que eu mostrei no século XIX, né, e toda uma compreensão de um materialismo dialético das relações de produção, de compra, de venda e de mercado, toda uma análise, né, que está colocada no famoso livro O Capital, também vai perpassar o que vem a ser as ciências sociais, o que vem a ser a compreensão de economia política, que se estabelece, né, desde o modelo lá do século XIV, do 13, que começa lá no século XII, com aquelas diásporas que vão, né, desterritorializar e modificar os feudos, que é o mercantilismo. Tudo isso vai ser pensado a partir dos estudos de Marx e vai ser problematizado, né, em prol de, depois a gente vai ver, de dois tipos de dispositivos no século XX, em prol, né, de uma igualdade econômica ou de mais justiça social. Mas isso não é exatamente o que está no Capital, mas é o Capital, assim como toda a obra completa do Sigmund Freud, que vão produzir discursos e compreensões em relação ao funcionamento econômico, político das sociedades e do indivíduo, que então é considerado mais do que esse ser de corpo e alma, esse vivente, tá, com faculdades tais como o Renascimento descreveu, mas um ser psíquico, né? Então, a sociologia e a psicologia são marcadas por esses dois pensadores. E a arte, a contracultura, é marcada por esse bigodudo, que é o Nietzsche, tá? Que nasce em 1844, morre em 1900, e que, de alguma forma, vai mostrar, ele é, né, não é considerado exatamente um filósofo, ele se chamava de psicólogo, um estudioso das almas, mas ele não é estudado na psicologia, né, ele é um grande crítico da história, dos processos e da própria humanidade. Sem o pensamento de Nietzsche e uma formulação e um axioma, ou seja, uma construção de uma concepção de que a arte está na vida, e que a arte não é só o objeto das belas artes e do museu, é esse que serve aos poderes, né, aos governantes, aos reinos, mas que a arte, com seu sentido trágico, tal como está lá, né, no teatro grego, ela possibilita que a gente suporte a vida e consiga lidar com a tragédia,
da existência e com a dor de estar vivo, ele vai possibilitar novas compreensões e novas formulações em relação ao que vem a ser a arte. Então, nesse sentido, né, os movimentos de vanguarda que vão surgir no final do século XIX, né, desde 1870, 1860, até a Segunda Guerra, eles vão produzir monumentos. Aqui eu tenho a roda de bicicleta do Marcel Duchamp, que não são mais aqueles que estão lá, né, num lugar específico, legitimados por todo um sistema, mas também depois isso vai ser reassimilado. Então, esse movimento é aquilo que traz a vida para o status de obra de arte. E aí, né, mais tarde, em 1970, vai aparecer a ideia, um conceito que vem não só do Sigmund Freud, mas de toda a emergência da psicanálise, que é o inconsciente. Até o iluminismo, o conceito de consciência não é tão importante. No momento que o conceito de consciência se estabiliza como algo necessário para a civilidade e para uma harmonia social, com o romantismo no século XIX, há uma negação e surge o conceito de inconsciente. Pensando tudo isso, né, Deleuze e Guattari vão trazer o inconsciente que é maquínico. Porque aqui Deleuze e Guattari nascem quando nasce o movimento surrealista. Então, Victor Brauner aqui tem uma fotografia de uma máquina, né, que é uma colagem, que é uma máquina surrealista. Aí eu vou chamar a atenção para a importância da colagem, da bricolagem, né, que é uma nova possibilidade de criação a partir do excedente de material gráfico. Kurt Schwitzer, que também faz uma casa toda de assemblagens e de pedaços e de coisas juntadas, despojos dessa civilização industrial, né? Então, a criação com o despojo, com o que sobra, com o resíduo, com o que seria lixo, é nova, né? Então, a arte Mers, que parte, né, de uma colagem, de uma brincadeira, que é um convite de exposição do Kurt Schwitzer e do Hal Hausmann, ela traz, né, uma formulação nietzschiana de trabalhar com a decadência e brincar, né, que é o movimento do Dada. Que traz o quão absurdo pode ser aquilo que se outorga como obra de arte e que simplesmente, né, tem uma outra relação para se instituir como obra de artes. Então, aqui, em 1920, as colagens do Kurt Schwitzer, aqui também nos Estados Unidos, né, essas formulações dadaístas chegam no já não tão novo mundo. Aqui o George Grosz e o John Heartfield, né? Como viver e trabalhar numa cidade universal ao meio-dia, né? 1919, o Dada, né, já se movimentando e se espalhando pelo mundo. Então, aqui alguns exemplos, e aí eu trago também a fotografia, que deixa de ser apenas o registro de uma cena, a grafia de uma luz, para se tornar também uma possibilidade técnica, né? E aí vão surgir essas possibilidades técnicas começam a ser chamadas de linguagens da arte. Por quê? Porque o paradigma linguístico ao modelo de Saussure predomina na compreensão do próprio processo civilizatório e do próprio processo de criação. Então, o Man Ray, né, um fotógrafo que fez muitas experiências, e muitas aqui, né, um autorretrato dele, ele começa a explorar a linguagem fotográfica, por exemplo, via fotogramas, aqui em 1926, para ser uma imagem artística por excelência, totalmente desvinculada do papel jornalístico ou de captura de uma cena real que a fotografia ocupou no século XIX. E aqui, então, um objeto do Marcel Duchamp, né, para uma revista que era dirigida pelo André Breton já em 1957, ou seja, quase 1960, o movimento que se chama surrealista, ele começa a trabalhar com o conceito de inconsciente e
isso vai determinar muito no ensino de arte essa ideia de que uma racionalidade, né, como a gente vai ver depois nas discussões síncronas, a partir de um autor que eu já vou trazer, como há uma racionalidade de que a arte exprime o inconsciente. Isso é né, um pensamento típico do século XX, que tem como influência o surrealismo, aqui então a relação com o corpo também vai ser totalmente, né, remodelada. Isso aqui é uma impressão de um corpo sentado, né, então do fundo do corpo, é um objeto de bronze do Marcel Duchamp. E eu também trago o René Magritte, porque toda essa problemática da linguagem faz com que aqui a pintura, né, de uma maçã, pomme em francês, isso não é uma maçã, isso é uma pintura de uma maçã. E aí, então, existe toda uma problemática do que é o objeto de arte, como eu estava falando, sendo a mais famosa, né, esse não é um cachimbo. Então, quem quiser estudar, pensar esse problema, que é estritamente linguístico, em relação ao status do que vem a ser uma obra de arte, do que vem a ser um objeto reapresentado por um desenho, ou por uma pintura, ou por uma escultura, enquanto superfícies e âncoras do trabalho das antigas belas artes, pode estudar com o historiador, filósofo Michel Foucault, né, esse texto, isto não é um cachimbo, né, na coleção Ditos e Escritos. Então, sugestão para quem quer aprofundar essa discussão, né? Que é bem pertinente e dá muito pano para manga. Eu também trago o Juan Miró, já saindo um pouco dos franceses, porque é nesse momento, né, no início dos anos 1900, que o desenho da criança, ali, como eu mostrei no ateliê do Courbet, né, começa a ganhar um outro status. E, inclusive, começa a ser, o grafismo infantil vai ser a inspiração para as experiências modernistas. O Miró é considerado um surrealista, mas ele não se enquadra dentro do que vem a ser uma escola surrealista de enunciados e pensamentos, né? Assim como, olha, e aí entra também, né, essa liberdade do gesto. Essa questão do gesto livre e, ao mesmo tempo, bem posicionado, numa composição de cores, linhas, e até, né, entra... Isso aqui, imagina, em 1965 já tem a Action Painting, né, o jorro de uma tinta dentro de uma tela. A Action Painting que vai aparecer nos anos 1950, mas ela está desde as primeiras experiências do Juan Miró. Então, só para ter aqui, né, um exemplo icônico da influência do traçado do desenho infantil, a gente já vai ver como é que isso entra. Outro, né, que também tem uma relação e um olhar para o infantil é o Paul Klee. Nesse momento, aqui, 1914, além né, do Dada e dessa ideia da anti-arte, do esgotamento da própria arte, há todo um olhar, como eu já falei nas primeiras aulas, né, quando a gente vai pensar o que faz as belas artes virarem artes plásticas. Há todo um olhar para as outras culturas, há um colecionismo, né, de objetos de outras culturas que não as europeias, um olhar para o desenho das crianças, um olhar para a expressão gráfica e pictórica e outras, né, manejos de doentes mentais ou tido loucos, de pessoas em hospícios, e tudo isso vai mudar os regimes de relação com a visualidade e com o próprio conceito de obra de arte. Todos esses aqui, né, obras de antes da Segunda Guerra do Paul Klee. Então, aqui 1923, 1924, né, que tem uma expressão muito própria, mas que só é possível com essa observação, né, e uma aceitação de influência de culturas que não as europeias, que não a arte clássica da própria cultura europeia. Então, isso é bem importante, e isso vem a ser também uma relação, especialmente pelo Paul Klee, com uma teoria, né, que procura entender a arte pela forma
e não apenas pelos cânones, né? Pelos modos de expressão clássica e pela figura humana como medida de todas as coisas, como aparece lá no homem vitruviano do Renascimento, né? Aquele colocado dentro do círculo e do quadrado que o Leonardo da Vinci desenha. Aquilo também é forma. Então, isso vai ser compreendido como uma das possíveis formas. E o formalismo, ou a teoria da forma, ou também em alemão a Gestalt, que é a teoria da forma, vai ser muito influente, né, nas artes visuais e nos currículos. Então, a partir, né, dos elementos da composição visual formal que vão se estabelecer currículos no ensino de artes. A escola que pauta esses currículos é a famosa escola Bauhaus, que fez 100 anos, né, em 2019, antes da pandemia. A Bauhaus teve 3 sedes, ela funcionou de 1919 até 1933, a partir de um projeto do arquiteto Walter Gropius, que era um projeto transdisciplinar ou interdisciplinar, né, onde estavam integrados design, arquitetura, teoria da cor, teoria da forma, experimentações com artes aplicadas, né? Então aquela divisão que eu chamei muita atenção ali, né, nos séculos anteriores entre as artes aplicadas e os ofícios e as belas artes, ela é rompida pelo projeto da Bauhaus, que procura, né, dentro de uma estética formalista, naquele momento moderna, né, dita moderna, para que a Bauhaus, como ela está hoje, né, em Dessau, ela começou em Weimar, teve um período em Berlim, e hoje ela é uma escola de design e arquitetura totalmente distinta daquele projeto transdisciplinar, que inclusive envolvia performance, figurinos, cenários, né, o balé, dança. Então, era realmente, né, um conceito de arte que perpassa grande parte do século XX, mas nem sempre corresponde à realidade do ensino superior e do ensino escolar, que era um projeto transdisciplinar. Aqui os mestres da Bauhaus, quando chegam em Dessau, né, então, aqui, eu não vou citar o nome de todos, né? O Walter Gropp, o Oscar Schlemmer, que fez os responsável pelos balés, Laszlo Moholy-Nagy trabalhou também com muitas experimentações de fotografia, o próprio Kandinsky, né? Que é aquele que, ao virar uma tela, possibilita a arte, o abstracionismo, a arte abstrata, então, e o já visto aqui, Paul Klee. Então, muito importante, quem quiser pesquise mais, isso cai muito em concurso, porque é um marco fundante, né, de um currículo formalista e integrador de todas as modalidades artísticas. Aí, pensar o que é currículo, né, é algo muito típico desse início do século, as teorias, a história das teorias de currículo, que quem quiser estudar mais, eu recomendo o livro Documentos de Identidade, do professor Tomás Tadeu, que conta a história das teorias curriculares, é a história da teoria do currículo, que vai, né, produzir um campo de saber tomado como pedagógico, ou seja, uma atitude pedagógica de condução de experiências em sala de aula, teorias educacionais, que se distinguem das teorias curriculares, e ainda uma prática escolar, né, que se entende como necessariamente pedagógica, para dar conta de um projeto educacional que responde a um sistema de pensamento e de valores. Então, aqui eu boto um mapa sideral, porque nós temos que considerar todos os elementos, todos esses autores, muito além do Freud, do Marx, do Nietzsche, do Saussure, que vão produzir linhas e grupos e discursos dentro desse espaço, desse espaço bastante complexo que vem a ser, né, as teorias, a educação do século XX. E todas as suas teorias e práticas.
que também não se separam, né? Porque a gente viu a partir das concepções lá iniciais, acho que a gente trabalhou isso nas aulas síncronas, o quanto, né, a teoria vai incidir sobre um modo de se trabalhar praticamente em sala de aula e o quanto as práticas e as reproduções de técnicas e de fórmulas e de modos de atuar em sala de aula vão incidir em teorias. E isso vai ser pensado ao longo do século XX, inclusive problematizado por teóricos, né, professores teóricos e educadores específicos. O que a gente tem que entender e aparece em concurso? Né? Que nós vamos ter dois tipos de correntes, de fundamentos para se pensar teorias curriculares, teorias educacionais e práticas pedagógicas. Tem um viés mais crítico e o outro visa uma preparação para o mercado de trabalho. Tá? Um tem como base o pensador John Dewey, que morreu em 1940, nascido no final do século XIX, e outros têm a relação com Tyler, Frederick Taylor, Bobbitt, que são pensadores que têm um modelo científico de administração, né, e que pautam até a ideia de qualidade total empresarial, e esse modelo é passado para a escola, que organizam, né, currículos no desenvolvimento de habilidades e competências que preparam para o mercado de trabalho. Ao passo que as escolas mais idealistas, ligadas a uma concepção de que a aprendizagem não se descola de um corpo e de uma experiência que é significativa e de algum modo, um fundo estético, né, no conceito de estética, de afecção, de mexer com a minha própria vida, nós vamos ter no Brasil Anísio Teixeira, Paulo Freire, né, ideais humanistas e democráticos que valorizam as experiências concretas dos indivíduos e, portanto, fazem uma crítica, né, a essa mercantilização das habilidades e do conhecimento. Então, nós vamos lidar com dois grandes dispositivos educacionais no Brasil desde os anos 1920. Os ideais progressistas, né, que vão ser chamados de escola novistas, de escola nova, e que vão trabalhar por centros de interesse e temas geradores, né, muito já formulados como o que hoje se entende pedagogia de projetos que partem do sentido do conhecimento e não, né, de um domínio de conhecimentos num programa que muitas vezes não faz sentido, que é né, um dispositivo educacional que lida com programas, com bases curriculares que são dadas, né, por quem define o que seria interessante ser ensinado. E aí isso vem, né, de uma tradição que é o currículo escolástico, que não é perdido de vista, como aquilo que está na tradição é o importante para ser, né, apreendido, e também, né, uma tensão entre esse ensino clássico da tradição escolástica e o tecnicismo industrial, que não pode abrir mão dele, porque ele trabalha com programas e ele vai seguir programas por programas. Né? Então, são bem distintos, né, esses dois dispositivos, e não quer dizer que depois não existam discursos e outros dispositivos mais contemporâneos que visam, que misturam e fragmentam tudo, ou ignoram algumas coisas e criam outras. Né? E aí nós temos problemas políticos em relação a como se dispõe uma teoria educacional e uma prática pedagógica na nossa vida. E aí entra, tá, bem rapidinho, né, a chamada, que eu já estou, né, pensando com a Segunda Guerra, né, das mulheres que têm que tomar a linha de frente no mercado de trabalho, né, o cartaz We Can Do It, chamando as mulheres né, do comitê de guerra, né, para que elas tomassem a frente no mercado de trabalho. E aí todas as histórias dos feminismos aqui no canal, a gente tem aula com todos os nomes do feminismo
que a professora Marta Narvaz, né, gentilmente colaborando conosco num seminário, que daí a gente se deteve mais nessas questões, né, do papel das mulheres. Mas ele não pode ser esquecido porque a vida das mulheres no século XX ganha outra dimensão, né? Inclusive, hoje, uma mulher que precise ficar, cuidar dos filhos, não consegue, porque economicamente ela tem que ser produtiva. Muito difícil que uma mulher não seja obrigada a trabalhar além de casa, né? Então, essa velocização ali que eu comecei com, ela está presente também na vida doméstica. Então, aqui a velocização e a construção aqui, a nossa esquina continua igual, né? Mesmo casarão, e a construção do Instituto de Artes, né? Nos anos 1950, 1953 ali, marcando onde estaria o mural do João Farion no 8º andar. Né? Então, eu vou mostrar essa verticalização da vida, essa produção, esse encaixotamento, né, de todos os espaços. Isso tem a ver com o que lá no início dos anos 20 é um movimento antropófago, pensando, né? E aí quando eu trago o Paul Klee ali, ele está assimilando traços e estéticas de outras culturas. Isso acontece, né, no próprio Brasil, que assimila culturas europeias, culturas, né, desde a missão francesa, toda uma outra estética que não seria a brasileira, e ao mesmo tempo resgata, né, aquilo que vem a ser uma identidade brasileira, mestiça, indígena, negra e também europeia, né, especialmente portuguesa. E aí, né, o Abapuru, que faz parte de um acervo da Argentina, não brasileiro, e que se torna o ícone do movimento antropofágico, né, mas cujo manifesto e a formulação é do Oswald de Andrade, que foi um parceiro, aqui um retrato de 1922, pela própria Tarsila do Amaral. E aí a revista de antropofagia que traz, né, a construção de uma identidade originária brasileira a partir dos canibais, aqui uma gravura do holandês Theodor de Braai, que é assimilada, né, dos homens que comem homens. E isso é, de alguma forma, tomado como metáfora para a vida intelectual e para a produção artística, né, a assimilação e a apropriação desse outro. E o Mário de Andrade, aquele que escreve Macunaíma, ou Paulicéia de Vairada, que ele pintado por outros modernistas brasileiros, né? Aqui o Lázaro Segall, aqui há um croquis, um pastel, né? Eu não sei se é pastel oleoso, mas enfim, é crayon, da Anita Malfatti. O Mário de Andrade é o que começa a fazer um acervo de desenhos de crianças e ficar atento a essa produção dos desenhos das crianças. Aqui eu consegui, né, uma imagem desse acervo. E também a antropofagia está ligada, né, aqui o que o Lázaro Segall pinta como o navio de imigrantes, porque então nós vamos ter os imigrantes judeus, os imigrantes japoneses, os imigrantes italianos que vieram no final do século XIX, os imigrantes alemães. Todos esses compõem um outro tipo de Brasil, os imigrantes árabes, libaneses, um outro tipo de Brasil, que não é mais, né, a relação do povo originário nativo com o português, muito menos do escravo africano com os indígenas e os portugueses, e sim outros povos vão compor o Brasil, né? Então aqui, especialmente, né, a imigração judaica, e que ocorre no século XX, em função do nazismo, é muito marcante, tá? E muito marcante também para as universidades, né? Que é o povo judeu tendo essa tradição de relação com a palavra e com o signo. Então, isso tudo modifica bastante o Brasil. Tudo isso cria, né, uma nova relação com as cidades, com os subúrbios e também com novas práticas que vão se tornar muito contundentes no século XX, como, por exemplo, o futebol,
né? Aqui o bairro do Pacaembu, em São Paulo, né? Então toda essa urbanização paulistana, e aí uma nova que já começa no século XIX, mas que no Brasil vai ser sentida no século XX, que é uma relação com multidões. Então, a força das multidões vividas nesses estádios, né, e uma relação com futebol ali, interessante, né, também a mobilidade urbana, o ônibus no meio da multidão. Então, eu trago o Pacaembu, porque é um estádio público, né, de um momento, né, que, olha aqui, e aí também toda a ordenação militar lá da sociedade disciplinar se mantém, mas vejam, né, o quanto isso modifica as práticas sociais e trazem para Berlinda o povo, né? O José Barbosa é um artista popular, e aí o que é a boa arte, o que é a arte, se coloca em xeque. Então, o José Barbosa, mestiço, negro, branco, indígena, ele traz também o problema que eu trouxe entre muitos outros artistas que vão ser tidos como populares ou naifes, né? E que vão, a partir de toda uma outra compreensão do que é a produção artística, aparecer, né? E vir para a cena. Então, aqui uma estilogravura, ele também entra toda uma valorização do cordel, da arte popular brasileira, né, da cerâmica popular, enfim, que muda o pensamento do que vem a ser arte ou não. Né? Aí, por exemplo, modernistas que vão criar uma estética que vai perpassar o século XX, como o de Cavalcante, ou a própria Tarsila do Amaral, né? Aqui, então, eu trago uma obra de 1925 para sair um pouco de São Paulo, da Palicé desvairada, e ir para o Rio, né? Então, aqui um traçado do Pão de Açúcar, dos barcos do Rio, né? Um desenho do Pão de Açúcar, porque é no Rio que vai surgir um espaço pequeno, junto à Biblioteca Nacional, que vai expressar um outro tipo de ensino de arte, com um dramaturgo, que não é só dramaturgo, né, que é o Augusto Rodrigues. Então, aqui nós vamos ter caricaturas de personalidades cariocas, né? Radamés Guattali, Aracide Almeida, Orlando Silva, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Francisco Alves, Aurora Miranda, Carme Miranda, Ari Barroso, Silvinha Mello, Lamartine Babo, todos, João de Bal, todos esses artistas que pertencem ao auge da era do rádio, que vai disseminar música, que vai disseminar discursos, né, e que vão criar um tipo de grupo, um tipo de personalidade artística que é transdisciplinar, que não é colocado, faz coisas, mas trabalha com figurino, mas pinta. E o Augusto Rodrigues é aquele que, em 1948, cria, né, propostas que têm a ver com o John Dewey, com esse saber, com essa experimentação modernista, que é o que vem a ser depois o movimento das escolinhas de arte do Brasil. Então, a primeira escolinha é a Escolinha de Arte do Brasil, fundada em 1948, que é um espaço para as crianças produzirem experimentações artísticas despretensiosamente. O Augusto Rodrigues, embora seja um dramaturgo, também é um pintor. Aqui a gente vai ver a valorização da cultura nacional, essa pintura que representa o samba. E aqui, né, a Ana Cláudia comendo bolacha, uma das últimas pinturas deles, né, 1985. A Escolinha do Brasil tem, além do John Dewey, esse livro como né, que é a educação através da arte do Herbert Reed. Né? É um livro que foi lido no meu tempo de licenciatura em artes visuais, era obrigatório, era o livro que todos os licenciados tinham que ler. É a ideia de que não há uma educação, não há como se produzir uma cidadania e, inclusive, um conhecimento mais amplo que não seja pela arte.
conceito de arte do Herbert Reed é muito próximo daquele conceito da antiguidade clássica dos romanos, de que a arte perpassa todo o conhecimento e está em toda a prática humana, que não é, né, aquilo que está nos devires da natureza. E que a arte é a expressão, sim, né, de um conhecimento, mas ela também, a partir do John Dewey, ela é aquilo que se experimenta praticamente, e como todos os livros da época, ele vai mostrar a gênese de um desenvolvimento do pensamento junto a um desenvolvimento gráfico e depois também plástico. Então, vocês têm, tá? Esse texto aqui especificamente não está no Drive nem no Moodle, que é a influência de John Dewey na educação brasileira através de Anísio Teixeira e do professor Nereu Sampaio, do Instituto de Educação, né, professor de ensino de arte, não sei como chamava a disciplina na época, para as normalistas do Instituto de Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então, o intérprete brasileiro do John Dewey, ela tem um livro muito antigo, de 1982, Recorte e Colagens, e como John Dewey vai chegar no Brasil pelo Anísio Teixeira, pelo próprio Paulo Freire. Outro livro que era assim obrigatório, né, do Victor Lowenfield e do Britton, era o Desenvolvimento da Capacidade Criadora, que foi publicado no Brasil no ano de 1977, quando há uma grande disseminação, a partir dos anos 1960, de escolinhas de arte por todos os locais do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, Porto Alegre, deixa eu me lembrar, Santa Maria. Bom, vocês podem encontrar a história, vários artigos sobre a história das escolinhas de arte. E esse livro era estudado para se entender a gênese, né, do traço das crianças, as garatujas, que vão formando formas, né, e aí as etapas do desenvolvimento gráfico-plástico, que são estudadas com mais detalhamento na disciplina de Educação e Artes para a Infância, como que essas formas vão chegando nas representações de animais e figuras, os rebatimentos, as representações de espaços, espelhamentos, o que é chamado, né, pelo Lowenfield, que é o desenho esquemático, que estrutura o céu, a terra, né, criando certas fórmulas de representação das cidades, das casas, das árvores e das figuras. Também, né, a partir da teoria da fórmula e pensando dentro dessa racionalidade, dessa epistemologia, de um sistema de pensamento evolucionista em termos do desenho, da linguagem, dos estágios de aprendizagem e conhecimento das crianças, nós vamos ter a norte-americana Rhoda Kellogg fazendo um estudo muito acurado, formalista, com desenhos de criança por todo o mundo, para entender a gênese das figuras. E, inclusive, toda uma classificação de tipos de garatuja, até chegar no círculo imperfeito, né, que seria a primeira figura que a criança traz. Então, é bem interessante o trabalho da Rhoda Kellogg, ele tem um fundo mais formalista do que expressivista. O que nós temos para ler em relação às escolinhas de arte é o texto do professor Fernando Azevedo, Movimentos Escolinhas de Arte, em Cena, Memórias da Noêmia Varela e da Ana May Barbosa, né, no livro, que é um dos livros chaves aqui da disciplina, Ensino da Arte, Memória e História. Eu orientei também um TCC de Pedagogia da Arte, da Mariana Ramos, que faz a história das escolinhas de arte no Rio Grande do Sul. Então, vocês também vão encontrar, né, autores que estão escrevendo teses e dissertações e trabalhos de conclusão de curso que fazem a história desse movimento. Porque esse movimento foi muito importante, porque ele definiu uma racionalidade em torno do que era o ensino de artes, né? Então, por exemplo, isso aqui na última semana, uma notícia de jornal, né,
comemorando, se referindo aos 24 anos de existência da Escolinha de Arte do Brasil, né? Então, a Escolinha, olhem, o Escolinha de Arte do Brasil libertou o desenho da criança. A criança não tem mais que seguir modelos. Depois, até quando eu estudei, eu comecei a dar aula, qualquer modelo era um pecado, era proibido, não podia usar nenhum recurso de modelo, né? Então, era o excesso da livre expressão. Então, na Escolinha de Artes de Augusto Rodrigues, mais de 10 mil professoras fizeram cursos para deixar crianças serem mais livres em seus desenhos. Antes da escolinha, o desenho infantil devia reproduzir fielmente cada objeto e a cor do céu só podia ser azul. Graças à Escolinha de Artes, o mundo ficou mais colorido e cheio de fantasia, né? Texto de jornalista, e aqui, ó, faça o seu desenho no jornal. O desenho não vem pronto, a imagem não vem pronta nunca, né? Há uma negação dos modelos. A Ana May, naquele texto ali do Recorte Colagem, ela vai mostrar que o Nereu Sampaio, ele deixa assim, ele, na sua crítica aos modelos, então ele parte do laissez-faire, né? E aí nós vamos entrar numa grande discussão sobre isso. Então, a criança faz o que quiser. Claro, isso aqui é uma imagem publicitária que certamente aquele action paint cuidadoso com todas as coisas não foi a criança que fez, né? Mas que aparece, então, essa racionalidade que a criança tem que experimentar o material, estar livre, estar solta, né? Desde a mais tenra idade para aprender, né? Por si só, de uma forma livre. Tá? Então, aqui daí entra, né, nesse tipo de, né, experimentação com a cor. O que nos interessa? Além da livre expressão, que vai se tornar, faça o que for, desenhe livre, né? E isso vai produzir um problema de que a criança, numa deturpação de toda aquelas práticas da escolinha de artes, a aula de artes é uma aula livre, ou seja, uma aula que não tem, como eu ouvi dizer, não tem matéria, né? Esses movimentos artísticos e intelectuais, em especial os antropofágicos, né, e o modernismo brasileiro, eles vão produzir muito mais, com muito mais qualidade, o que acontece numa escolinha de artes fundamentada, onde os professores, mesmo sem uma formação acadêmica, estudam, discutem, são intelectuais livres, né, que estão desenvolvendo o ensino de arte. Então, há aquilo que, em termos tanto em música, quanto em teatro, quanto no que vem a ser as artes plásticas, mas o que já está sendo chamado de artes plásticas, ainda não visuais, é o ensino não formal. Tá? Então, ter estudado em escolinha de arte formou artistas, definiu estudiosos, inclusive a própria professora Ana May Barbosa. Né? Qual é o problema? Isso tudo foi se tornando uma racionalidade simplificada de livre expressão ou laissez-faire, deixa fazer. Né? E isso vai produzir, então, aquela aula de artes problemática e uma tensão no campo que hoje é entendido como um campo de estudos, que é o ensino de arte, que se coloca, né, entre o caráter não institucional dessa aprendizagem artística, esse saber, muitas vezes trabalhado por intelectuais livres do século XX, como eles existiam livremente no século XX, não necessariamente academicizados e sustentados, né, por uma carreira acadêmica. Muitos são jornalistas, trabalham em veículos, né? Tem outros tipos de experimentação com conhecimento que não a academia e as universidades. E, então, uma compreensão da arte como um saber disseminado por práticas culturais diversas e muito próximo do modelo das oficinas, né? Só que não colocadas numa educação formal. E por outro lado, aquele campo de saber que está legitimado dentro do currículo, mesmo nas prendas domésticas e técnicas industriais, mas especialmente, que é uma área curricular fundamental desde a escolástica, no caso das artes visuais, né, no espaço da geometria, no caso da música, na própria música do quadrívio,
E o teatro ainda não, embora não seja, ele está se inserindo desde o projeto da Bauhaus como um elemento de uma escola de artes. Né? E depois os cursos, todos os cursos de arte dramática estão surgindo nos anos 1950, 1960. Quando chega nos anos 1960, o que vai ter? Né? Uma aula de artes que é tanto aquela clássica, da prenda, da arte aplicada, tecnicista, quanto a do laissez-faire. Quando chega 71, né, essa lei de diretrizes e bases que antecede a lei de diretrizes e bases atual de 1996, ainda em vigor até hoje, há a instituição de uma educação artística, tal como era chamada e concebida na Europa, em países, né, de língua espanhola e tal, que é polivalente. Né, seguindo, porque essa lei ela é bem controversa, tá? Eu coloquei aqui o labirinto da Catedral de Chartres, porque é um labirinto, é um nó górdico, porque é nesse momento que vão surgir as licenciaturas, porque onde se formavam os professores de artes das escolas técnicas e das escolas básicas, no liceu, no ensino secundário. Então, aquele que tinha passado pela escola técnica era um licenciado. Isso muda nessa lei. Todo professor da escola básica vai ter que ter curso superior. Tá? Então, isso é uma imposição de um acordo que o Ministério da Educação, na época dos regimes, do regime militar, ele faz um acordo com um projeto que é norte-americano, que é US, né, United States Aid, os Estados Unidos ajuda, e há já uma compreensão, né, de uma educação artística que tenha um caráter, só que o texto, um caráter polivalente, como o texto da lei é muito problemático. Por isso, a chamada educação artística ficou muito estigmatizada pelos intelectuais livres que ensinavam arte nas escolinhas, porque ela é descrita não como uma disciplina do conhecimento, e sim como uma atividade curricular, ao sabor das tendências, né, assim, de acordo com as tendências e aquilo que é, quase não diz, obviamente, o texto de lei, mas o que é a moda. Né? Então, há uma descaracterização do canto orfeônico, das especificidades, especialmente da música e do desenho, né, do espaço que era artes plásticas, para uma educação artística polivalente e uma licenciatura em educação artística que foi polivalente, que começa a existir a partir do ano 1973, quando todas as licenciaturas, não só em artes, elas têm um modelo curto para quem já tinha o curso secundário, então aqueles professores que estavam nas redes de ensino tinham obrigatoriamente que fazer uma licenciatura curta para adquirirem um curso superior e se habilitarem a serem professores na escola básica, e uma licenciatura plena para quem saía de um curso secundário e ia fazer a sua formação como professor. Na Europa, a licenciatura tem um outro sentido e ela é um complemento ao bacharelado. Então, quem quer se licenciar tem ainda que, depois de ser bacharel em determinada área do conhecimento, fazer quase um mestrado, né? Ela é quase uma mestria que habilita mesmo na educação infantil. E aí nós vamos ter a escola regular, né, essa educação artística no ensino formal, que é aquele modelo mesmo, né, para as crianças pequenas, aquele modelo medieval da carteira, da classe, né, do professor que produz o conhecimento, que nem eu estou fazendo aqui, né, não porque eu goste, e que os alunos absorvem e está toda a matéria no quadro ou agora na tela. Isso é bem problemático, porque nós agora não estamos experimentando e discutindo todos esses conceitos em dinâmicas diferenciadas, em roda, de uma forma que todo mundo pense e apreenda essa história, né, não que eu não dê essa aula magistral medieval, que muita gente gosta,
mas a aprendizagem ela vai se dar de outra maneira, né? Isso eu estou partindo do princípio de onde ela tem que ser sentida. Por isso que, às vezes, as pessoas começam a aprender quando estão na escola e dentro do estágio curricular obrigatório. Bom, então, a partir dos anos 60, tá? Eu estou pegando aqui, né, os anos 60, nós vamos ter aqui 1956, né? Uma colagem que já é totalmente diferente da experimentação das colagens dadaístas, né? É uma colagem que ela vai começar o que vai ser chamado de pop art, ou daquilo que está disseminado. Pop aqui, né? Essa é a colagem do Richard Hamilton, né? E que vai mostrar a importância da imagem. É a partir, né, de uma coletâneas chamada Civilização da Imagem, aí vários autores que vão falar, né, da preponderância da imagem, que na literatura, acho que a primeira vez que eu li artes visuais em termos de livros de críticos de arte históricos é 1956, 57, mais ou menos na época que o Richard Hamilton faz essa colagem que dá origem ao termo pop, né? Tá aqui pop na cat, que é um pirulito, e que é o pop é o pirulito. E aí nós vamos ter uma nomenclatura que vai se tomando corpo, os cursos de artes plásticas se tornam artes visuais 30 anos, 40 anos depois da literatura começar a chamar, dentro de uma possível classificação, todos os produtos ligados a expressões gráficas, plásticas, pictóricas e visuais como artes visuais, né? Ou seja, as artes visuais são centradas naquilo com que a visão se ocupa, ou seja, as imagens, né? Esse slide ele é bem recorrente, porque daí eu trago desde a fonte do Duchamp até a Lanterna Mágica, ícones populares, a instalação do Salvador Dalí, ou seja, as máscaras africanas, o bicho da Lígia Clark, a moeda, iluminura, tudo isso uma grande mistura, Pikachu, para dizer, tudo isso é artes visuais, cultura visual, e aí é uma grande discussão o que tem status de obra de arte, como uma instalação do Salvador Dalí, ou como a lata de sopa Campbell do Andy Warhol, que é o objeto industrial tornado obra de arte através de uma serigrafia. Então, nós vamos trabalhar com dois textos, tá, aqui, que vão trazer como é que começa a se problematizar o laissez-faire em sala de aula e o que vai aparecer nos Estados Unidos como uma resposta a essa livre expressão, onde o modelo era tomado como cópia, né, que são textos da professora Ana May Barbosa, textos do professor Robert Saunders, né, que vai se perguntar e vai falar, vinha ao Brasil, né, no 1980, 86, para falar do que é a Discipline-Based Art Education, ou seja, o DBA, que vem responder a essas incongruências dessa aula de arte laissez-faire, deixa fazer, não é nada. Tá? Então, vai começar aqui, eu trago mais um pouco ali, né, a se pensar o ensino de arte implicado com todas as perspectivas, aí entra aquele mapa sideral lá das teorias curriculares, práticas pedagógicas, teorias educacionais e ainda a prática escolar, como que tudo isso vai incidir numa aula de artes que tem, às vezes, 45 minutos. Como é aquele texto que eu escrevi, não sei quem leu, aulas de artes, espaços problemáticos, tá? Que são os 45 minutos para fazer tudo. Então, esse conturbado campo de experiência das artes, todos os conceitos que a arte passa a operar dentro do século XX, que vão integrar amplitude de definições dentro do próprio campo conturbado que se estabelece como a arte e como campo de ensino da arte, mais especificamente. O belo, o próprio conceito filosófico de estética que vai surgir no século XVIII, a técnica, a materialidade, seja do instrumento musical, seja do corpo, na dança, o sensível, a percepção, muito importante nas teorias da forma e no formalismo, e a própria criação artística.
Então, tudo isso está em jogo, né, quando começam a aparecer preocupações básicas, especialmente, né, em pesquisadores, e aí tem, né, que são como os alunos aprendem arte, o que é importante ser ensinado em artes, né, a grande discussão curricular, e a terceira, como os conteúdos de aprendizagem, no momento em que se define o que realmente é importante ser ensinado em artes, se organizariam. Então, a partir dessas preocupações básicas, nós vamos ter o que vem a ser o DBA, eu já vou falar um pouquinho dele, e a abordagem triangular, inventada, criada, proposta pela Ana May Barbosa no ensino da arte. Então, o texto que eu recomendo para leitura, embora aqui eu esteja compondo com vários textos da Ana May e com o Robert Saunders, é o texto da professora Maria Cristina Rize, que está disponível para essas aulas aqui no Moodle e no Drive, que é Reflexões sobre a abordagem triangular do ensino de arte. A abordagem triangular, então, ela vai ter 3 predecessores. Escolas ar livre, no México, que vem de uma tradição impressionista, de pintura ao ar livre, de experimentações pictóricas autodidatas, né, como vários estúdios de artistas românticos e realistas do século XIX vão nos mostrar. Os estudos críticos, critical studies da Inglaterra, né, que seria aquilo que hoje a gente chama de estudos culturais, que vão entender, né, uma cultura não centralizada nas belas artes, nas tradições clássicas europeias, e o DBA dos Estados Unidos, né, estadunidense, que é Discipline-Based Art Education. Então, nós vamos dar uma olhadinha no DBA, tá? E antes também entender que essas escolas de pintura ao ar livre, olhem, vejam quantas mulheres, né? Aqui em Churubusco. Então, tem toda uma repercussão desse tipo de ensino, que parte também de contextos históricos, que é inclusivo, tá? O Madeley College of Education também está trazendo essas questões de como ensinar arte, o que deve ser ensinado, e pensando, né, é aqui que inicia uma discussão, em 1970, de que a arte não pode ser estritamente técnica e nem só o livre fazer, até porque autores, especialmente o Gardner, o Saunders, esses norte-americanos, vão perceber que no livre fazer tu tem modelos implícitos porque eles estão disseminados culturalmente, né? E essa proposta triangular, também algumas vezes chamada metodologia triangular, ela vai ser formulada quando a professora Ana May Barbosa, da USP, está atuando no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo de 87 a 93, o MAC da USP, que é um museu que também é um laboratório, né, em relação às produções universitárias. É o Museu de Arte Contemporânea. Aqui, então, para quem não conhece, a professora Ana May Tavares Basto Barbosa, nascida em 1942 no Rio de Janeiro, mas agora não tenho certeza, ela é de Recife também, porque ela estudou na Escolinha de Arte do Recife, né? E ela vai chamar a atenção, o que faz ela encontrar o DBA é o próprio Robert Saunders, né, numa pesquisa nos anos 60, quando o DBA está sendo formulado e há necessidade de se defender a arte como uma disciplina do conhecimento legítima dentro dos currículos, né, é que ele vai fazer uma grande pesquisa entre professores estadunidenses, que era quando os professores tomam decisões do que fazer em sala de aula, numa aula de artes, né, plásticas. E aí ele observa que, primeiramente, os professores respondiam em relação à mídia, materiais. O que vai ser a aula hoje? É argila, é pintura, é tinta, é tesoura, vou usar a tesoura. Então, ele seguia pela mídia ou pelo material. Vou trabalhar com papel pardo, vou trabalhar com papel não sei o quê. Segundo a técnica. Então, já respondia, não, vou fazer um elemento, pintura de escova de dente
com uma silhueta passando escova de dente. Vou trabalhar com bolinha de papel crepom, sei lá, técnicas possíveis, válidas. Mas raramente os professores se deixavam guiar por um tema. E aí aquela pergunta, o que faz sentido? A matéria, o material, né, a mídia, a técnica ou o tema, né, ou aquilo que interessa, o que interessa. Então, o tema teria muito mais elementos para trazer técnicas e mídias, porque ele seria o que, dentro das proposições escola-novistas, gestálticas, numa proposta de produção de interesse, centro de interesse, tema de interesse, havia, né, um projeto onde técnicas e mídias apareceriam. Mas aquele tema de interesse, o tema gerador, como Paulo Freire vai chamar, seria, né, a matéria aglutinadora de materiais, mídicas e técnicas para o desenvolvimento de uma aprendizagem. E o DBA surge respondendo, né, a esse tecnicismo, a essa expressão, a essa impossibilidade de desenvolvimento de sentido dentro de atividades ligadas ao ensino de arte, para dizer que é a disciplina básica, né, do que seria traduzido por educação artística, mas por resistência no Brasil acaba se chamando arte-educação, ela envolveria a estética, aquela disciplina que trata de como a arte afeta, de como a arte movimenta, né? E é um aspecto filosófico da apreciação e da fruição da arte. A teoria e crítica, com todos os sistemas de pensamento e análises críticas da arte, dos seus conceitos. A história da arte, né? E aqui não apenas a história da arte, né? Depois isso vai ser revisado, porque daí se torna a história da arte enciclopedicizada, canônica, presente nos livros, mas isso é revisado, e a própria prática artística. Isso é formulado junto à Goethe Foundation, onde hoje a gente tem o maior acervo de imagens, né, para uso em aula, a maioria vem da Goethe Foundation for Art Education, e se chamava, né, eram pensadores que estavam unidos por um projeto chamado Zero, tentando, né, zerar com todos os estigmas que a disciplina de arte na escola básica possuía já em relação a práticas do mundo inteiro, né? Então não era um problema estadunidense, mas eles tomaram a dianteira para estabelecer parâmetros, de algum modo, parâmetros básicos para uma disciplina do conhecimento que se defende politicamente como disciplina do conhecimento. Então, no texto do Robert Saunders, tá, que vai trazer para o Brasil o DBA, ele vai chamar atenção para a importância do Edward Lucy Smith, né, e pensar que o lugar da arte nas escolas americanas é muito além daquilo que seria só a criação com mídias e técnicas. E aí o Brent e a Marjorie Wilson, o Elliot Eisner, Michael Day e o Robert Stake. Sendo que é o Brent Wilson, especialmente, que faz um estudo sobre como a ideia da livre expressão ser cognitivamente impossível, porque a criança tinha modelos, mesmo que esses modelos, né, de imagens mentais e na cultura de massas, como se dizia, né, como se disse ao longo de todo o século XX, se referindo à produção da cultura visual, à produção da indústria do entretenimento. Então, o Brent Wilson vai mostrar que os Batman, os super-heróis, e o nosso acervo da Escolinha de Artes da URGS, que é um acervo com mais de 15 mil trabalhos dentro do arquivo do Instituto de Artes, é um acervo que merece tratamento, estudos, pesquisas, cuidados, ele mostra isso, né? O quanto esses exemplos, mesmo que eles não estivessem na prática das aulas na oficina, na escolinha, né? Não eram chamadas oficinas, as crianças traziam os super-heróis, os Batmans, né? Então, o Brent Wilson que traz essa problematização.
A Ricci também vai observar o quanto a arte, né, a partir dessa formulação da pop art, da arte popular e da relação com a sociedade de consumo e arte, o quanto, né, a própria indústria, as revistas, tudo isso está disseminado, a arte se espalha, né, para outros veículos que não seriam aqui o Matisse, aqui o Picasso, tá, na Vogue. Então, esse argumento de que folhetos de magazines popularizaram a história da arte, deslocaram a história da arte dos museus, que é o pensamento muito próximo né, a potencialização do simulacro pela pop art. Então, isso que os estadunidenses chamavam Art Education Like Discipline, né, tenta instaurar um reconhecimento desse campo, especialmente nos currículos da escola básica, né, rompendo com aquele referencial estritamente acadêmico das belas artes que realmente, né, até a minha doutoranda falou isso semana passada, num áudio bem desesperado, há né, professora de artes numa escola da Serra Gaúcha, há um abismo enorme entre a universidade e a escola básica. Poxa, né, nós aqui 2021 e esse abismo ainda existe, apesar de tudo isso ser discutido nos anos 1960. Buscando métodos para o ensino da arte que ampliassem a prática artística, ou seja, o fazer pelo fazer. E aí a Anna May, antropófaga, deglute isso, né? Ela faz, né, um estágio, né? Ela estuda, se doutora ali com o pessoal, né? Ela inclusive tenta uma bolsa de produtividade ali, não consegue, porque não era, nos anos 70, o ensino de arte considerado uma área de pesquisa. Ela faz uma proposta que simplifica aquelas disciplinas clássicas, né, do estritamente acadêmico, que ela chama triangular, que ao invés da história da arte, trabalha com a contextualização dos objetos, das imagens, até de obras de arte. Trabalha com a criação e também com a fruição. Né? Não no sentido da estética, porque também aí tem todo um problema filosófico, né, do objeto estético e do que vem a nos estesiar, né, nos tirar de um estado anestésico em relação ao olhar, aos sentidos. Então, é uma proposta simplificada e que, né, como a Cristina Ricci observa, e aí também é chamado, o fruir também é chamado de apreciar, eu prefiro usar o verbo infinitivo fruir, porque o apreciar tem um preço implícito e aí entra numa discussão de valor da obra, né? Então, mas a Ricci usa apreciar, o criar ela usa como fazer e o contextualizar se mantém contextualizar. Então, há várias sequências de como organizar esses eixos, esses acontecimentos que fazem uma proposta de aula de artes não ser centrada numa técnica ou no material ou simplesmente na informação historiográfica, que é, né, começar pelo apreciar, pela fruição, depois fazer, depois contextualizar. Começar, né, e assim novamente apreciar, contextualizar e fazer, ou começar pelo fazer, depois apreciar, depois contextualizar. Começar pela contextualização, depois fazer e depois apreciar ou fruir. Então, todas as ordens de sequências são possíveis, né? Eu não vou ler todas aqui. Então, esse triângulo, ele dança. Né? Por acaso aqui eu botei a contextualização acima, eu podia ter botado acima, começar pela criação. Então, as posições, ele pode ir no sentido horário, no sentido anti-horário, e aí nós vamos ter essas 6 sequências possíveis na organização triangular a partir desses 3 eixos, que são, sim, métodos, né? Não necessariamente uma metodologia fechada, a Anna May questiona isso, não gosta, né? Ela faz uma correção ao termo metodologia para pensar como proposta, que tem um método, e que também é entendido por esses termos, a informação, a codificação, né, e a experimentação. A codificação está relacionada à fruição e à
compreensão dos signos presentes na imagem, ou no caso, na obra, se não for, né, visual. Uma experimentação, que é a própria vivência da obra, da imagem, do tema, e a informação que traz, sim, né, algo novo em relação a contextos, a origens, né, a acervos, enfim, informa, mostra aonde aquilo se forma, onde aquilo vem. Então, isso aqui, né, modifica. Então, a Anna May, num livro chamado Tópicos Utópicos, quando ela faz uma correção à proposta triangular e desconstrói a ideia de que isto seja metodológico, mas sim é um método que é construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista, porque não trabalha apenas com o registro de uma história da arte enciclopédica europeia, pós-moderna, porque rompe com as premissas da modernidade e que articula a arte como expressão, sem, né, dizer que todas as possibilidades lá apreendidas e desenvolvidas em termos de experiência nas escolinhas de artes, né, não vão ser deixadas para trás, mas também, né, observar o quanto as culturas e aquilo, os modos como nós nos aculturamos a determinado tipo de arte opera em sala de aula. Então, é importante, né, sempre ter no horizonte que é uma proposta formulada no final do século XX para ir para a sala de aula e para operar na educação básica. Envolvendo, então, também outros termos que vocês vão encontrar, né, esse tipo de formulação. Contextualizar, vejam que o contextualizar é o mais recorrente. A fruição e a apreciação também envolve o ler, que tem a ver com a codificação, e o fazer, que está ligado à contextualização, ou então numa outra formulação, né, com a própria informação no momento que isso vai formando, né, uma produção. A Ricci, a Maria Cristina Ricci, vai entender que a proposta triangular envolve o paradigma linguístico, lógico e ideológico, e que está implicada em determinações psicossociais e socioculturais. Tá? O que, né, permite que ela tenha a seguinte assertiva que eu destaco aqui. Para operar neste universo de caminhos e combinações que nós já vimos ser múltiplas, educadores, alunos, instituições têm que se abrir às possibilidades do acaso, do desconhecido e da incerteza, tal como é formulado desde, né, da Escola Nova para se trabalhar com projetos, embora existam balizas dentro de uma organização de um projeto e dentro dessa proposta triangular, que são marcos a serem contemplados, né, numa aula de artes, não existe uma forma, não existe, né, um modo de fazer que todo mundo possa sair copiando. Ela traz um conceito que é a noosfera. Nous, em grego, tá, e a noologia, vão aparecer, o nous quer dizer pensamento, noologia, estudo do pensamento. Então, há uma noologia contemporânea que vai entender todos os aspectos dentro da esfera, dentro do planeta, a partir de... A noosfera há um planeta que não é só o planeta Terra, mas que é esse planeta onde os conteúdos passam por todo um aparato técnico para produzirem pensamentos. Então, esse é o conceito de noosfera que vocês vão encontrar no texto, né, e que envolve tanto a cultura do pensamento, quanto as técnicas que vão permitir, por exemplo, propagação do pensamento, como a gente viu, né, pela gravura, e também pelos conteúdos que pelas técnicas estão se fazendo circular, sendo copiados, reproduzidos, recopiados, para que um tipo de pensamento, um tipo de conhecimento nos faça pensar do jeito que nós pensamos. E isso é, né, o que ela vai entender por ideológico.
No texto do Hernandes, que também está indicado para leitura na disciplina, é a história das matérias curriculares para compreender as compreensões de arte na educação. Nós vamos ter um elenco de racionalidades, como eu já tinha falado antes. Então, a racionalidade formalista. No século XX, nós vamos ter muitas racionalidades, né? Se a racionalidade esteticista, a racionalidade clássica determina um tipo de ensino, a racionalidade tecnicista determina um tipo de ensino lá no século XIX, nós vamos ter muitas racionalidades, inclusive as do passado, em jogo no século XX. Então, nós vamos ter a racionalidade formalista, a racionalidade cognitivista, que está presente, né, no Lowenfield, na ideia de etapas do conhecimento, de aquisição do conhecimento, a racionalidade culturalista, que é a mais presente no pensamento dele, e também, né, a gente pode depois discutir racionalidades por racionalidades, porque essas racionalidades, inclusive, vão incidir no nome da disciplina, né? A racionalidade expressivista, ela está ligada às artes plásticas. A racionalidade culturalista, à civilização da imagem e às artes visuais. Então, do Hernandes, né, embora ele e Ana May não conversem, sejam perspectivas e teóricos que não têm um trabalho em comum, nós vamos ter, tanto na proposta triangular quanto na dita pedagogia de projetos, nos projetos de trabalho que ele, né, vai desenvolver a partir de toda essa historicidade e de toda a compreensão dessas racionalidades, a sistematização de uma postura pesquisadora, epistêmica para o ensino de arte, que o defende enquanto uma área de conhecimento tão legítima, desde o Herbert Reed, tão importante como todas as outras. E o muito importante que é o Fernando Hernandes, esse catalão, que mostra o quanto o campo de arte se caracteriza, né, transdisciplinarmente, porque não existe um projeto de arte que não vá trabalhar com a química, com a biologia, com a geometria, com a matemática, com todos os outros conhecimentos, com o corpo, né, dependendo o tipo de projeto e dependendo aquilo que se sistematiza como um elemento em jogo naquele interesse, naquele tema trabalhado. E aí, passando aqui, né, então ele pensa, né, que há uma configuração de um processo de trabalho que envolve a pesquisa, a atenção, uma flexibilização, inclusive da própria programação, né, aula por aula, e uma entropia, né, ou seja, uma necessidade de envolvimento total naqueles temas e naquela vivência que o projeto apresenta. E aí nós vamos ter essas palavras, né, muito utilizadas nos currículos contemporâneos, a interdisciplinariedade, ou seja, projetos que acontecem entre duas disciplinas diferentes, a transdisciplinariedade como algo que atravessa todas as disciplinas em jogo dentro de um núcleo, de um projeto, de um grande tema, né, caracterizando uma discussão específica, mas que não tem uma disciplina fechada, pois atravessa muitos campos de conhecimento e saberes, que também está muito próxima do que vem a ser o pluridisciplinar, que são muitas disciplinas juntas, mas às vezes agregadas, como, por exemplo, o projeto Amora, do Colégio de Aplicação, né? A Amora são vários gominhos todos juntos, ou Poli, que tem a mesmo prefixo que pluri, poli, muitos, né? Ou ainda multi. Então, o pluri, o poli, o multi funcionam quase da mesma maneira, né? A questão de muitos num. E ainda há a ideia do extra, ou fora da disciplina, ou extracurricular, fora do currículo. Isso tudo pode ser aplicado para a cultura, transcultural, policultural, pluricultural, multicultural e também para o currículo. Então, são conceitos, eles estão em documentos oficiais ainda vigentes, né, como as diretrizes para a educação básica, que foi publicada, né, nos anos 2014. Então, esses documentos trazem essas nomenclaturas, né,
e aí vai depender, depois do que vocês decidirem em aula, se nós vamos aprofundar isso ou não. Para ir concluindo, então, nós vamos só retomar. O ensino de artes, ele tem, né, uma atuação no ensino formal, na escola regular, ele está garantido pela atual Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 26. Ele também tem toda uma história e toda uma inserção no ensino não formal, e aí eu acrescentaria aqui, né, no ensino não formal, mais do que as escolinhas de artes, aqui, as ações educativas das instituições culturais, também né, correspondem a essa esfera do ensino não formal, e ainda, né, eu já mostrei essas distinções numa aula que está aqui no canal para os calouros do curso de artes visuais, que é o que nos estudos culturais, especialmente ingleses e estadunidenses, é pensado e considerado ensino informal. Ele forma, mas ele não vai... Tu não tem como pôr isso no currículo, embora, por exemplo, né, frequentar uma oficina, uma escolinha de artes, formações em ações educativas entre para uma formação que pode ser listada, há um ensino, uma insignação, signos que vão ser absorvidos, né, no que a Shirley Steinberg, que é uma estudiosa dos estudos culturais, vai chamar de pedagogias culturais, ou seja, tu é conduzido por uma visualidade ou por práticas que são inerentes à cultura, à própria cultura visual, e que com Foucault, com Michel Foucault, aquele que vai discutir o problema da representação, né, a partir do Isto Não É um Cachimbo, do René Magritte, é o modo de subjetivação midiático que nos torna sujeito de determinados modos de vida por repetições, né, e recorrências de um tema. E aí nós vamos ter, eu fui uma pesquisadora, né, quando eu fiz mestrado e um tanto do meu doutorado, com a professora Rosa Maria Bueno Fischer, que trabalha com o Estatuto Pedagógico da Mídia, sempre trabalhou e desenvolveu esse conceito, um olhar, né, sobre a indústria do entretenimento, sobre o poder subjetivador dessas figuras de entretenimento e uma discussão do quanto os ícones de consumo, né, vão trazer, né, uma preponderância, uma modelização do próprio olhar e do próprio modo de se lidar com a visualidade. Então, tem 2 artigos que um eu nem era Zordan, tá? Que estão na pasta para vocês lerem, que é o Mídia, Imaginário de Consumo e Educação. Para quem não é da disciplina e por acaso está assistindo a aula, se quiser pode procurar, né, na revista Educação e Sociedade da Unicamp, tá? Ano 2001, e a formação da visualidade, imaginário e estereótipos, um pouquinho mais inacessível, porque está na revista da Fundarte de Montenegro, que é uma fundação de arte bem importante aqui, regional, mas não sei se tem... eu até vou botar no repositório da URGS esse texto, uma versão dele, porque eu acho que essa revista não tem online, que é de 2002. Vejam que 2001, 2002, discutir, né, a formação de visualidade via a indústria do entretenimento não era muito comum. Hoje, muitas pesquisas no campo da educação, talvez mais do que em relação à escola básica, estão ocupadas, né, com as pedagogias culturais e com esse tipo de ensino, talvez muito mais contundente do que aquele que acontece, né, na escola formal. E é um problema, sim, que é colocado desde os anos 1990. 1995 é publicado um texto do Henri Giroux, também dos estudos culturais, que é a disneyização da cultura infantil. Então, aqui é uma figura que está nesse blog chamado Pedagogiza, e eu trago aqui para colocar o problema. A minha dissertação de mestrado foi sobre as princesas Disney, né? Era um tema que eu tinha dado por morto, que já é esgotado, mas não, né? Agora ele retoma com muita força, em função, né, de determinados discursos estarem escancarados, não críticos, escancarados, né, em relação à estereotipização do corpo feminino e a um modo de vida feminino idealizado. E isso nos coloca problemas, né,
como esse tipo de atividade tomada como atividade artística, né? Essas figuras tomadas, esses ícones de consumo como figuras preponderantes na subjetivação infantil, né? Então aqui o caso do Pinóquio, que é se vocês verem o filme Pinóquio dos anos 1950, assim, então ele disse, eu quero estudar, né? Você tem que estudar, não ser artista. Tem essa uma enunciação mais ou menos assim, tá? Só para vocês entenderem a estigmatização e o problema do que é, né, a aula de arte na sociedade como um todo. Ou então mesmo uma assimilação, né, como no Art Attack, de uma liberdade, de uma expressão, onde nitidamente aqui a criança está, né, não foi ela que pintou essa mão, é uma mão pintada por um adulto, e esses enunciados aí em letra Disney, ser criança é ser feliz. O que é ser feliz, né? Sabendo, a gente olhando nos séculos anteriores, com Philippe Allier, toda a construção social da infância e da própria criança, né? Então, aqui é um Feliz Dia das Crianças, que nos coloca num problema muito antigo, discutido desde os anos de 1970, que é a aula de arte a serviço das comemorações, né, do calendário festivo, aqui então um calendário cristão, como, né, ignorando que há outros calendários festivos, especialmente na cultura judaica, que é a natividade, o presépio, o estereótipo do coelho da Páscoa com o ovo, né, que também tem toda uma tradição pagã, especialmente céltica, né, nesses ritos de Páscoa, e aí, ou então a São João, né, com essas figuras que vêm da indústria do entretenimento, no caso aqui a indústria né, do entretenimento gráfico, com a turma da Mônica, ou então outras figuras estereotipadas, né, ou tipo assim, um bilhetinho, né, das professoras aqui, com essas figurinhas fofinhas, né, de xerox, que no meu tempo eram as professoras copiavam no mimeógrafo. Mamãe, não esqueça de preparar o meu traje jeca. Tá? Aí tem todo no Brasil, toda a questão dessa construção do caipira, do jeca, né? Para nossa festa julina, vamos fazer uma apresentação muito legal, enfim. Então, a arte a favor né? A arte que prepara as bandeirinhas das festas de São João, a arte que faz o cartão de Dia das Mães a partir de uma imagem pronta ou a partir de uma técnica, né, reproduzida, ou então aí ainda todo o problema do estereótipo dessa mãe aí coxuda, mas ao mesmo tempo acinturada, ao mesmo tempo com traços, né, caucasianos, né, no seu nariz, no seu lábio fino, né, toda essa problematização de uma estereotipia identitária que, né, as aulas de artes reproduzem, né, a mãezinha como essa figura dócil, né, os poemas, e aí fazer a flor de palito para dar para a mamãe. Ou então aqui a mamãe colhe, né, um tecido no avental da mamãe e pinte a cena. E isso aqui é mais sério porque, diferente dos outros, assim, que não tem, né, esses aqui, ó, página 22, e esses são são elementos que estão em livros dirigidos, comercializados para o professor. Inclusive aqui, coordenação, o que vai desenvolver essa atividade? Coordenação motora fina, muito se discute, né? Desde que eu nem tinha entrado ainda na faculdade, na licenciatura, quando eu era aluna do magistério das séries iniciais, que coordenação motora fina se desenvolve de muitas coisas, não pintando o desenho pronto. Discriminação visual. Bom, discriminação visual tem milhões, um quebra-cabeça faz, um jogo de memória faz discriminação. Conhecer outros materiais, colar um tecido. Tá? Então, todos esses reducionismos, né, que a gente vai encontrar em materiais por aí ligados ao ensino de arte. Né? Nesse sentido que projetos que vão qualificar, existe uma coordenadoria do material didático no Ministério da Educação que trabalha com a qualificação desses materiais, né, a partir de trabalhava, né, não sei como está agora, são muito importantes para que isso não circule, né, esse tipo de redução.
E aí aqui, então, eu chego para a gente pensar, né? E aí não sei se eu vou gravar uma última aula para o século XXI, isso a gente vai discutir na próxima aula síncrona, se é necessário mais conteúdos. Nós chegamos nessa ideia de educação, né, que tem uma etimologia na palavra de docilização, de domesticação, muito medieval, né, muito colonialista, que envolve uma ideia de civilização, de classificação entre sujeitos, né, os que passam, os que rodam, os aprovados e os reprovados, numa ideia de seriação, né, de que tem uma ordem seriada, embora existam experiências de escolas multisseriadas, né, o exemplo das classes do século XIX, uma ideia de graduação, de se graduar, né, de calcar, de subir graus, o que também tem a ver com a grade, aqui, né, colocada, uma ideia de progressão, de que tem que se produzir, e que toda a educação e todo o ensino, né, o ensino, envolve um processo de decodificação, de sobrecodificação de códigos já estabelecidos culturalmente. Tá? Eu trago essa charge do Carlos Ruas, que eu uso há muitos anos em várias aulas, porque ela é muito fantástica, e ela vai abrir a nossa discussão para pensar essa história toda no século XXI, a partir das políticas públicas. Podemos fazer, daí vocês me digam, tá? Vou saber se viram a aula ou não. Uma aula só de políticas, a história das políticas públicas para o ensino da arte, desde a lei de 71, por exemplo, e como, né, aquele que está ali se abrindo, né, para o conhecimento, está lá numa perspectiva transdisciplinar, crescendo, e tanta coisa vai acontecendo ali, né, na cabeça daquele que está quieto ali, tem balanço, tem amor, tem livros, tem arco-íris, tem muitos frutos, tem ninhos, né, tem brilhos, e aí o outro não preciso de mais conhecimento, eu já possuo as minhas verdades, né, aquele ali, o toquinho com 3 galhos. Então fica aqui, né, essa brilhante charge assinada pelo Carlos Ruas. Aí, claro, hoje, né, aparece uma escola que, apesar das figuras estereotipadas, multirracial, inclusiva, né, que é aquela escola lúdica com toda uma saúde social almejada, a qual nós só conseguiremos, aí eu uso um termo do Nietzsche e um termo do Marcel Duchamp, que é aquele que se apropria dos objetos cotidianos, né, para repensar o que vem a ser o status da obra de arte, que é a transvaloração, que é um atravessamento desses valores decadentes, né, de uma civilização que só viu o lucro, a industrialização, né, e que passa a ser contada pelas horas, pelas progressões e pelas graduações e pelas grades do modelo disciplinar que eu expliquei na aula anterior do século XIX, e o que o Marcel Duchamp vai falar em termos de transubstanciação do próprio objeto, da própria obra, do próprio resíduo ou do excesso de resíduo produzido nessa cultura, nessa civilização industrial. E esse resíduo também é imagético. E aí eu deixei na pasta, deixei no Moodle um texto meu que está no Guia da Iniciação à Docência em Artes Visuais, que foi publicado junto a uma edição do PIBID da URGS em 2013, que é dos restos, né? Como a gente trabalha com os restos. Esse pequeno diamante aí que está, vocês, né, tem uma ideia, ele é um microdiamante, é um fragmento de um espelho quebrado, que é uma poética, né, que apareceu também por uma orientanda minha, foi um motivo até de uma sincronicidade, que é essa fragmentação contemporânea, mas ao mesmo tempo, quanto esse caquinho de espelho pode parecer um diamante, ou simular um diamante, se tornar um diamante no momento
em que eu vou tratar ele de uma outra forma. Então, tem aqui, né, também uma ação poética de pensar que todo aquele caquinho que está em sala de aula, aquele resíduo cultural, aquele aluno que, né, é um fragmento de um grande todo social, ele pode brilhar como um diamante. Essa é uma, apesar de todas as dificuldades da complexidade do campo, é uma, né, uma poética, uma ideia poética para a gente pensar o que vem e como é a nossa realidade hoje, no século XXI. Então, agradeço, peço a todos que, nesse momento, assim, ó, me tragam uma resposta em relação a se nós vamos fazer uma última aula, contextualizando o século XXI e os problemas com a Base Nacional Curricular Comum, ao que está acontecendo com a disciplina e com o status da disciplina nesse momento, né? E aí, por disciplina, eu entendo essa disciplina que poderia ser chamada educação artística, tal como ela está na área de artes no CNPq, ou poderia se chamar ensino de arte, como tem sido adotado, né? Ou então educação para a arte, como já foi chamado através da arte, lá no século XX, com o Herbert Reed, mas que ela também não tem um nome fixo, porque, por exemplo, arte educação, ou ser arte educador, como eu tenho provocado alguns a responderem, que é essa questão de uma tradução, que a Ana May depois não utiliza mais, né, em função de não existir geografia, educação, né, que isso é um problema de tradução, embora ela teve um papel político muito importante ali nos anos 80 para distinguir daquela educação artística militar, né, dos governos que criaram uma racionalidade de importar um modelo, né, que não era nosso e que vinha se contrapondo e ao mesmo tempo assimilando, né, o livre fazer. Muito obrigada.